Bem, irmãos, nós chegamos ao final do estudo deste trimestre, ao final do estudo da aliança eterna de Deus, a promessa de salvação. Quando vemos, irmãos, as alianças, as diversas alianças citadas na Bíblia, vemos que, na verdade, todas elas fazem parte da mesma aliança, da única aliança, da aliança eterna. Assim, quando Deus falou com Adão e Eva e prometeu a eles salvação através da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da semente da serpente, a serpente. Quando vimos Deus chamando Noé e sua família para salvá-los do dilúvio universal, para livrá-los, para dar a eles salvação. Quando vemos o Senhor falando com Abraão, chamando Abraão para ir a uma terra que ele não conhecia, mas para ele ser uma grande nação, para ele ser pai de uma grande nação, para que ele pudesse abençoar também as outras nações. Quando vemos o Senhor chamando Moisés e tirando Moisés do Egito, juntamente com o povo hebreu, 500 anos depois de Abraão, aproximadamente 500 anos depois de Abraão, nós vemos o plano de Deus atuando, o plano de Deus sendo implementado. E qual é o plano de Deus? Como eu já falei várias vezes nesse trimestre. Qual é o negócio de Deus, irmãos? Qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é salvar pecadores. Que bom, irmãos. Porque o desejo de Deus é salvar a mim, é salvar a você, é salvar a todo aquele que quiser ser salvo. E vimos então também nesse trimestre a nova aliança, a aliança do Senhor Jesus Cristo, a concretização das alianças, o sacrifício mediador do Senhor Jesus Cristo para possibilitar a cada um de nós a salvação. Portanto, irmãos, o que estudamos nesse trimestre é o desejo de Deus salvar a humanidade. Que coisa mais linda, irmãos! Deus se preocupa em salvar a humanidade. Deus quer salvar a humanidade. Deus chama a humanidade para fazer uma aliança com Ele, para que possa ser, então, salvo. Quando entramos na aliança com Deus, irmãos, e estudamos isso nesta semana, nós temos vida em abundância. O texto de João 10:10 diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundância de qualidade, abundância de quantidade. O Senhor é um Deus de abundância, não é um Deus mesquinho, não é um Deus que dá pouco. O Senhor dá sempre muito. Ainda se a gente olhar em 1 João, capítulo 1, verso 4, a gente vê a seguinte declaração: essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. João está falando, eu estou escrevendo para vocês para que a nossa alegria seja completa. Novamente, irmãos, aí é a abundância de Deus. Não é para dar um pouquinho de alegria, não é para dar 10%, 20% de alegria, mas é uma alegria completa, 100% de alegria. E como é que podemos ter essa alegria, irmãos? Só podemos ter essa alegria quando compreendemos que Deus Filho veio a esse mundo morrer para nos salvar. O nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo é que vai fazer que nós, nesse mundo tão complicado, nesse mundo tão atrapalhado, possamos ter alegria completa. No texto de Romanos, irmãos, no capítulo 8, Romanos capítulo 8, no verso 1, nós encontramos o seguinte: 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa é outra bênção que temos, irmãos, quando entramos em aliança com Deus. Nenhuma condenação há. Não há mais condenação para os que estão em Cristo. E como estudamos nessa semana, Satanás nos acusa, irmãos, mas nós podemos dizer a ele: está escrito, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Isso chama-se justificação pela fé. Somos pela fé levados à justificação pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. No texto de Ezequiel, irmãos,
Lá diz que nós vamos ter um novo coração. Ezequiel, deixa eu encontrar aqui, Ezequiel, capítulo 11, verso 19. Ezequiel 11, 19. Então eu lhes darei um mesmo coração, e um espírito novo porém dentro deles. Tirei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Ao entrarmos em aliança com o Senhor Deus, através do Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá um coração de carne. Ele tira o nosso coração endurecido pelo pecado e nos dá um coração de carne. Mas ainda, irmãos, no livro de João, no capítulo 6 e no verso 40, está escrito assim: pois a vontade de meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja, irmãos, vida em abundância, alegria completa, absolvição dos pecados, novo coração, nova criatura e vida eterna. Aquela vida em abundância que o Senhor nos dá, que começa aqui, não vai ter fim, irmãos, vai ser eterna, vai continuar no céu durante o milênio e depois nesta terra, na Nova Jerusalém. Eternidade. Mas com tantas bênçãos, irmãos, como vimos ontem, temos também as obrigações. Devemos ser obedientes a Deus. Devemos ser fiéis a Deus. O Senhor utiliza, irmãos, a figura do casamento, da união matrimonial, para ilustrar que tipo de fidelidade Ele quer. Não é uma fidelidade de 10%, mas é uma fidelidade total, uma fidelidade absoluta. Não é uma fidelidade de 20%, não é uma infidelidade de 1% sequer, mas o Senhor quer uma fidelidade total, uma fidelidade absoluta. Mas ainda, irmãos, dentre as nossas obrigações, nós devemos testemunhar. Testemunhar através da pregação das mais diversas formas e testemunhar através do nosso testemunho, do nosso modo de vida guiado pelo Espírito Santo. Quando estamos na aliança com Deus, irmãos, temos segurança. E o verso áureo da Bíblia, irmão, João 3,16, diz lá o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é que providenciou isso, irmãos? Deus. Por que Ele providenciou isso? Porque Ele nos ama. O que Ele fez, irmãos? Ele deu o seu Filho unigênito, o único da sua espécie, o Filho Deus e um Filho que se tornou homem. Para quê? Para que quando crermos nele, e crer nele significa também obedecê-lo, quando crermos nele, temos a vida eterna. O amor de Deus, irmãos, providenciou a intercessão do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo providenciou a atuação do Espírito Santo para que nós possamos ser salvos, para que nós possamos viver salvos, vivemos separados. Fiquei muito feliz, irmãos, com as lições desse trimestre, com o tema desse trimestre. Aprendi bastante com as lições desse trimestre e penso que os irmãos também aprenderam bastante. Sobre a aliança do Senhor Deus, sobre o desejo do Senhor Deus de nos salvar, sobre o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, sobre o serviço intercessório do Senhor Jesus Cristo no santuário celestial. Eu lembro do texto agora de João. Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a gente possa viver seguro, que a gente possa viver feliz na salvação que há no Senhor Jesus Cristo. Que a gente possa, nessa segurança, nessa felicidade, testemunhar aos outros. Eu quero desejar a todos vocês um feliz sábado. Muitos já estão indo à igreja, eu também já estou indo à igreja. Mas eu quero desejar a vocês um feliz sábado, que Deus abençoe você onde você estiver no sábado.
na igreja, em casa ou viajando, junto com seus filhos, junto com seus netos, que o Senhor abençoe. E abençoe sempre. E dê sempre segurança. Segurança na aliança eterna de Deus. A aliança de Deus buscando a cada um de nós para nos salvar. Como lemos várias vezes. Ele quer que nós sejamos o seu povo e ele quer ser o nosso Deus. Deus abençoe a todos.